E aí, pessoas, tudo bem? Vídeo atrasado pra cacete, mas tá saindo. E hoje um vídeo especial porque nós vamos fazer a primeira tier list do canal. Tier list eu vou explicar o que é, mas quais seriam os piores obstáculos na calçada para um deficiente visual? Confere aí. Essa semana foi meio confusa, mas vamos lá explicar o que é uma tier list. Tier list é uma espécie de ranking, onde você não ranqueia, você não ordena necessariamente as coisas do pior para o melhor ou do pior para o melhor. Você tem tiers, você tem categorias, você tem seções que variam normalmente de S a E, onde S seria o top, o melhor ou o pior, e o E seria o pior ou o melhor. Geralmente os rankings são de S para o que é o melhor e E para o que é o pior, e SS quando a coisa é o must, o acima de tudo, o melhorzão de todos. E você pode colocar mais de um item em cada uma dessas categorias, ok? Então nós estamos aqui com o ranking de S a E, onde nós vamos colocar no S piores itens e no E os melhores, o que dá menos trabalho para um deficiente visual na rua. E eu também nomeei as categorias, eu dei meus próprios nomes para as categorias. Então, a primeira categoria que equivaleria a S é a categoria Vou Chorar, que são aqueles obstáculos que te dão na rua quando você encontra, você dá vontade de chorar, te dá desgosto, te incomoda de um jeito muito horrível. O Que Tristeza, que seria a categoria A, que são obstáculos que te dá tristeza, que te incomodam, mas não são tão apelativos assim. Também temos o Socorro, que é aquele obstáculo que te deixa perdido pra caramba, mas já é um pouco mais superável. Temos também a categoria Consigo Viver, que são aqueles obstáculos que são ruins, mas a gente consegue viver com isso. Tem a outra categoria, que equivaleria a D aqui, dos problemas o menor, que é um problema, mas é um problema, né? Mas vai fazer o quê? E tem a categoria E, que é o tiro de letra. Então essas são as minhas categorias aqui para tier list, certo? Então eu posso não identificar as imagens que eu coloquei aqui, então eu tenho uma colinha aqui, beleza? Então a primeira imagem que eu tenho aqui, que eu vou fazer a tier, para quem está vendo o vídeo, tem uma imagem, uma tabela na tela, e imagens onde eu vou posicionar essas imagens. O primeiro item dessa tabela é uma árvore, certo? Então vamos falar dos obstáculos que são uma árvore. Árvores eu considero obstáculos bastante ruins, porque quando você tem uma árvore na calçada, você pode ter árvore na calçada de duas formas. Quando ela está na calçada ou quando ela está dentro de uma residência, de um prédio, de uma construção, e os galhos dela saem para a calçada. Primeiro vamos falar da árvore quando ela está na calçada. A árvore quando ela está na calçada, a árvore nunca está sinalizada e a calçada em volta da árvore sempre está quebrada. Fora que a árvore costuma tomar um belo espaço da calçada, às vezes calçada inteira, mais da metade. Então você tem que andar por uma calçada quebrada com pouco espaço ainda para ter que se desviar, quando você não tem que se desviar pela rua. Então é complicado. E quando a árvore às vezes está dentro de algum lugar que tem um muro baixo, os galhos da árvore saem para fora. Então, nessa questão de as árvores saírem, os galhos da árvore saírem para fora, ou mesmo quando a árvore está na calçada, se ela não é uma árvore muito alta, você vai dar com as caras no galho. E aí, se você não usar óculos, o galho pode machucar seu olho, que já é problemático se você é uma pessoa com deficiência visual. Então, é um obstáculo que, ao meu ver, dá para superar, mas é um obstáculo que eu considero muito ruim. Então, ele vai ficar aqui na categoria A, que seria Que Tristeza. Deixa eu ver se estou colocando ele na categoria certo. Isso mesmo. Ele está aqui na categoria A, na categoria Que Tristeza, porque é um obstáculo, um tipo de obstáculo que me incomoda muito. Tem um outro tipo de obstáculo também, que é o segundo aqui da nossa lista, que são as calçadas quebradas, tá? As calçadas quebradas, às vezes não é por causa de uma árvore, às vezes não é por causa de um poste, às vezes é porque a calçada é mal cuidada mesmo e a calçada tem cheio de desníveis. Então, às vezes, são desníveis muito altos,
né, que são realmente buracos na calçada, rachaduras na calçada, fendas onde você pode realmente tropeçar e se machucar, ou são calçadas com buracos menores que dá para se desviar. De qualquer forma, é ruim, não é um dos obstáculos que eu julgue dos mais piores. Eu consigo viver com esse obstáculo, porém eu considero estes obstáculos bastante perigosos. Uma pessoa que está aprendendo, para um cego total, são obstáculos que podem machucar muitas pessoas. Então a gente vai aqui para o socorro, que seria a categoria C, certo? Então o próximo obstáculo são orelhões, certo? Orelhões hoje em dia não são obstáculos de tão problema, já que eles estão sumindo das cidades, né? Então, mas são ainda obstáculos um tanto perigosos. Porém, geralmente o orelhão não quebra a calçada, geralmente o orelhão ele é instalado direito. Então você tem condições de se desviar de orelhão, muito embora a cúpula do orelhão seja um problema. E não exista nada mais triste no mundo do que você dar uma cabeçada na cúpula de um orelhão. Eu já dei cabeçada na cúpula de um orelhão algumas vezes e é deprimente, mas levando em consideração risco de obstáculo, são obstáculos que incomodam, na minha opinião ele não é um dos piores. A cúpula é dura, mas geralmente eles não estão em calçadas tão estreitas, a calçada é um pouco mais larga, geralmente onde é colocado o orelhão. Então acho que a gente pode deixar o orelhão aqui na categoria consigo viver. Porque o orelhão, na real, é algo que eu consigo viver. Tá? Então o orelhão vem pra cá. Beleza. E aí, a gente vem com um obstáculo que eu considero o pior dos obstáculos. Tá? Que vai na categoria vou chorar. Eu já vou até colocar ele aqui na categoria vou chorar. Que é cocô de animal. É sério. Porque cocô de animal, você não tem como se desviar. Não tem cheiro, a bengala não vai perceber e você vai pisar. E você vai pisar e você vai ir levando um rastro de pegadas para onde você vai. E se você for para casa de um amigo, de uma pessoa, de um parente, você vai sujar a casa dessa pessoa. Você vai fazer uma anarquia gigantesca. Se você for para o escritório, para a igreja. Já aconteceu, eu ir uma vez para a igreja de ter pisado no cocô e eu tive que ir embora, porque eu sujei toda a igreja. Tava fedendo, tava triste. E é um obstáculo que é silencioso, não te machuca, mas o estrago que ele é capaz de causar é pior. E as pessoas podiam evitar isso recolhendo o cocô dos seus bichinhos, né? Não vou reclamar de animais de rua, porque animais de rua são animais de rua, mas as pessoas que levam seus bichinhos para passear e não recolhem o cocô são pessoas irresponsáveis. Fora que se você passa a bengala no cocô, você vai encher a ponta da bengala de merda e depois para você guardar a bengala é literalmente sofrimento, porque você vai, às vezes algumas pessoas põem a mão na roller, na ponta da bengala e vai encher a mão de merda. Então, para mim, esse é o pior obstáculo, o obstáculo que mais me dá vontade de chorar. Assim, cocô é uma bosta, literalmente. E aí a gente vem para um outro obstáculo que é questionável, no sentido de tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Que a gente está falando de bares e restaurantes quando colocam mesas na calçada. Elas atrapalham demais, porque geralmente quando esses estabelecimentos colocam mesas na calçada, eles ocupam praticamente a calçada toda e muitas vezes você tem que se desviar andando pela rua, sabe? Então é um obstáculo muito ruim. Existem leis que proíbem que mesas sejam colocadas na calçada, mas eu sei de deficientes visuais que gostam de bares com mesa na calçada. Então, como um deficiente visual vai gostar de bares com mesa na calçada, se mesa na calçada acabar atrapalhando o andar de uma pessoa com deficiência visual. Então, eu entendo que é um obstáculo complicado, mas a vantagem de ter mesa na calçada é que essas mesas sempre estão ocupadas. Dificilmente você tem mesas na calçada quando não tem ninguém. Né? Se tem mesa na calçada é porque o estabelecimento é movimentado e sempre vai ter alguém. Então, se você estiver chegando no lugar que tem mesa na calçada, provavelmente alguém vai te ajudar. Então, acaba assim sendo um obstáculo ruim,
Mas, dada as circunstâncias, né, ele acaba não sendo tão problemático assim. Desviar desses obstáculos é ruim, certo? Então eu vou colocar esses obstáculos na categoria C. Na categoria C, que é a categoria socorro. Na categoria socorro. Então é aí que vão ficar para mim as mesas de calçada. E aí temos um outro obstáculo que, ao meu ver, também é bastante complicado. Eu acho que até supera a complexidade das mesas de bares e restaurantes, que são as calçadas que têm desnível. Vamos pensar assim, ruas, ladeiras, subidas, descidas. As calçadas com garagem, você precisa deixar a garagem reta para que o carro saia. E então cada casa numa subida tem a sua calçada reta em relação à rua ali de alguma forma para o carro poder sair. Só que em relação à calçada de baixo você tem um tranco, um desnível. Em alguns lugares esse desnível é muito alto. Então, para mim, esse tipo de obstáculo é um obstáculo terrível. Eu não vou dizer que é o pior tipo de obstáculo, mas esse obstáculo dá tristeza. E você não tem muito o que fazer com esse obstáculo, porque esses obstáculos são inerentes de construção urbana. Você não tem muitas situações onde você consegue fazer uma rampinha de uma calçada para outra. E aí você acaba tendo esse problema. Então esse é um dos tipos de obstáculo que me dá muito medo. Eu desvio pela rua. Às vezes eu deixo de fazer algum percurso a pé, porque eu sei que tem esse obstáculo. Então é um obstáculo muito complicado. Eu, particularmente, é um dos obstáculos que eu mais tenho problema. E aí a gente vem para um outro obstáculo, que é o poste. Poste, ele é problemático no sentido de que ele está assim, interferindo na vida da calçada, ele está ali no meio da calçada, só que ele não tem galho, ele geralmente não quebra a calçada, porque na maioria das vezes os postes são bem instalados. Então você não tem calçadas quebradas por causa de poste. Às vezes até tão meio quebradinhas, mas não é nada que cause tantos problemas. Poste não tem os galhos de árvore, como eu disse. Então poste é algo que é um desvio. Então a bengala vai perceber, porque ele geralmente é grande. Se bem que tem os postes de placa que são menorzinhos, mas geralmente esses postes não estão tão baixos, né? As placas costumam ficar mais altas, são presas em muro. Então dificilmente você vai bater a cabeça numa placa, né, se for uma placa bem instalada. E é um tipo de obstáculo que eu consigo viver, certo? Dá para enfrentar, que está na categoria E aqui. É o tipo de obstáculo que eu consigo lidar com o poste. Agora a gente vai entrar para dois obstáculos que são semelhantes e diferentes. O primeiro deles é o saco de lixo. Então, quando todas as cidades têm os lixeiros que passam recolhendo lixo e as pessoas guardam os sacos de lixo. O problema às vezes tem calçadas mais estreitas que as pessoas deixam o saco de lixo bem no meio do caminho. E aí você tropeça no saco de lixo, a bengala enrosca no saco de lixo, muito embora os sacos de lixo, eles normalmente estão fechados, você não é nada muito grande, muito embora em centros comerciais existam muitos sacos de lixo, mas eles estão no chão. Então a bengala vai ler. Então, se acaso você não perceber com a bengala e acabar tropeçando, você pode sim sujar o pé, mas é algo que atrapalha na minha cabeça, mas atrapalha pouco, né? Na maioria das cidades, na maioria das situações, eu consigo lidar com isso. Por isso, eu vou considerar os sacos de lixo dos problemas o menor, que é a categoria D. E aí, nessa mesma linha, a gente vem para o último obstáculo, que para mim ele é um obstáculo bastante problemático, apesar de também ter a ver com lixo, que são as lixeiras na calçada. Lixeiras de calçada, elas geralmente estão ligadas a um poste, só que elas são mais altas que o poste, então a altura mais ou menos do seu peito, às vezes da sua cabeça, dependendo a lixeira. E aí os sacos de lixo ficam dentro dessa lixeira. E se você acaso não conseguir desviar da lixeira, você vai esbarrar o ombro, a mochila, a mão na lixeira, e você está sujando a mão, o ombro, a roupa, que é para mim algo bastante ruim. Eu sou uma pessoa que tenho assim bastante nojenta com as coisas,
Então, lixeiras nesse sentido para mim são piores que saco de lixo, tá? Elas me deixam muito mal. Quando eu esbarro com a mão ou com a camisa numa lixeira, são obstáculos que para mim dá para superar, não são obstáculos muito difíceis, mas para mim é um obstáculo que dá tristeza. Então, essa minha tia, nós ficamos então da seguinte forma: dá vontade de chorar o cocô de cachorro. Que tristeza as árvores, as calçadas com desnível e as lixeiras de calçado. Socorro, calçadas quebradas e mesas de bar. Consigo viver orelhão. Dos problemas o menor, o saco de lixo. E tiro de letra são postes. Então esse foi o vídeo de tier list, o primeiro tier list do canal. Espero que vocês tenham gostado. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, meus links de afiliado e o link para o arquivo onde eu coloco produtos recomendados está tudo aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!